Olá pessoal, vocês estão bem? Estamos aqui mais uma vez para fazermos as explicações do nosso conteúdo, onde nós trabalhamos polígonos, lados, vértices, ângulos internos e externos e suas diagonais. Então, nesta primeira questão, vem perguntando quais são os elementos de um polígono. Então, dentro do nosso vídeo que vocês assistiram, nós vimos que polígono, ele é uma figura fechada por retas que não se cruzam. E para formar esse polígono, eu vou precisar de vértice, que são os pontos. Eu vou precisar de ligar esses pontos. Cada ponto que eu ligo é um lado, não é? Eu tenho lados, são os segundos elementos. E esses lados, eles formam, ao se unir no mesmo vértice, eles formam ângulos internos e ângulos externos, não é? Toda essa região é um ângulo externo deste vértice. Então, e dentro do polígono, eu posso ligar dois vértices desse com um segmento de reta, que é uma parte de uma reta que tem começo em um vértice e acaba em outro ponto, em outro vértice. Então, para um polígono, eu tenho vértices, lados, ângulos internos e externos e tenho suas diagonais. Então, para a opção de resposta, nós temos vértices, lados, ângulos internos e externos e suas diagonais. Então, opção letra C. Para a segunda questão, nós temos o seguinte. Para o pentágono, que foi a figura falada lá no vídeo, explorada pelo nosso apresentador, sobre os elementos do polígono. Quantos lados, quantos vértices, quantos ângulos internos e diagonais ele possui. Então, para este pentágono, nós temos um vértice, 2, 3, 4, 5 vértices. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos. E temos 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então, a opção que nós deveríamos marcar nesta segunda questão são 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 diagonais. Novamente, a opção C. Continuando a nossa correção, nós tínhamos aí a quinta questão, certo? Aliás, terceira questão, perdão. O que são as diagonais de um polígono? Certo? Então, tomando aqui esse triângulo como exemplo, tá? A diagonal, ou melhor, vou fazer outro quadrado aqui. Tá? Então, se eu traço aqui um quadrado, um polígono de 4 lados, que é um quadrilátero. Então, o que são diagonais? Diagonais são essas retinhas que estão aqui do lado? Não. Essas são segmentos, mas são o lado da figura. Para fazer uma diagonal, eu tenho que unir os pontos, os vértices do polígono, passando por dentro da figura para ligar dois pontos que não são consecutivos. O que são pontos consecutivos? São pontos que não vêm na sequência. Ó, este vértice, vem este e vem esse, eles estão consecutivos. Mas depois, ó, vem esse, aqui já é o quarto. Então, esse quarto ponto, ele já quebra a sequência de 3 pontos consecutivos. Então, eu vou ver se eu consigo ligar ele com outro vértice. Então, se eu fazer essa ligação com um segmento,
eu tenho aqui uma diagonal. Então, letra A diz que as diagonais são retas que não se cruzam no interior de um polígono. Falso, não é? Porque, ó, nessa figura, eu ainda tenho essa outra diagonal para fazer. Então, aqui, ó, elas se cruzaram. E elas estão dizendo que não se cruzam. Letra B. São segmentos de retas que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono? Sim. Ó, segmento de reta começa num ponto, termina no outro. Ó. Ligou este ponto a este. Veja que depois desse não vem esse. Depois desse, ou vem esse daqui, ou vem esse outro, que são consecutivos a ele. Este não é. Então, aqui eu tenho uma diagonal. Letra B. Não é a letra C porque diz que são semirretas. Semirretas, lembrando da água de ângulo, ela tem começo, mas não tem fim. Certo? E aqui, ó, todos têm começo e fim. São segmentos. E são retas que se cruzam na parte externa do polígono. Ó, a diagonal acontece no interior do polígono. Ok? Na quarta questão, nós temos o seguinte. Quantas diagonais podemos traçar no triângulo? Bem, na questão anterior vem dizendo que é diagonal. Um segmento de reta que vai ligar dois pontos não consecutivos. O triângulo só tem 3 pontos. 1, 2, 3. E esses 3 pontos já estão ligados, ó. 1, 2, 3. Não sobra nenhum ponto livre para me ligar com outro vértice. Então, o triângulo é o único polígono que não tem diagonais. Então, se ele não tem diagonais, opção D é a nossa resposta. Ok? Continuando aí na sequência, nós temos a nossa quinta questão. Observe bem a imagem a seguir. Ela já traz alguns elementos destacados. Que elementos são esses? Ó, este ponto D é um vértice. Deste ponto para este outro, para esse vértice aqui, ó, é um lado. Ligando aqui, ó, dentro da figura, eu tenho um ângulo interno e tenho aqui fora o seu ângulo externo. E tenho a diagonal, que é esse segmento em vermelho. Certo? Então, ele pede para esse polígono que já está com alguns elementos destacados, não está todos, tem alguns. Quantos vértices, quantos lados, quantos ângulos internos e externos e quantas diagonais ele possui. Bem, se eu entendi bem isso lá no pentágono, não é? Pentágono é um polígono que tem 5 lados, né? Que foi a figura usada pelo professor para explicar a sua aula. Então, olhando primeiro, quantos vértices esse polígono tem? Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 vértices. Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Quantos agora ângulos internos ele tem? Interno vai ser dentro, não é? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 ângulos internos. Quantos externos? Olha, para esse lado que vem aqui, continue com esse. Para esse que vai seguindo aqui, ó, eu tenho mais um, são 2. Se eu continuar este outro lado aqui, aqui eu vou ter 3. Continuando esse daqui, eu fecho aqui 4. Continuando este lado, eu fecho com esse ângulo 5. E dando continuidade a este lado, eu fecho esse daqui 6. Então, 6 ângulos externos. Então, são 6 internos, 6 externos. E quantas diagonais? Olha, aqui já tinha uma. Certo? Então, partindo desse mesmo vértice, eu ainda poderia ligar aqui, ó. 2. E ainda partindo desse vértice, 3. Aí, vou para esse outro vértice aqui, ó. 4. 5. 6. Partindo desse, 7. 8. Não é? E ainda falta
ainda ligarmos, observe que daqui, de cada vértice, está partindo 3 diagonais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse aqui só tem 2, ó, falta 3. Então, falta ligar aqui. Fechando aqui, ó, esta imagem. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, quando a gente observa, contamos 9 diagonais. Então, qual é a opção que tem? 6 vértices, 6 lados, 6 ângulos internos e externos e 9 diagonais. E ele é chamado de hexágono, não é? Hexágono, polígono que tem 6 lados e 6 ângulos internos. Ok, pessoal? Então, a opção, letra C. E para fechar as nossas atividades, certo? As questões dessa atividade, ainda temos aqui a 6 e a 7. Muito simples. Quantas diagonais possui um quadrado? Ó, ele tem 4 lados. Lados é uma coisa, diagonal é outra. Então, aqui dentro, quantos pontos eu posso ligar? Não é? Eu posso fazer, ó, uma diagonal, 2 diagonais. Então, já vai estar, ó, todo mundo com a ligação feita, não sobra mais nenhum ponto para ser ligado. Então, minha opção é a letra A, 2 diagonais. E fechando a 7ª questão, nós temos, para o polígono a seguir, quantos lados ele possui? Se você entendeu bem que cada retinha dessa é um lado que está sendo ligando 2 vértices, então você, marcando cada encontro desse com o vértice, se você começasse a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, você vai encontrar 14 vértices. Bem, para um polígono, a quantidade de vértices é a quantidade de lados que ele tem. Então, se ele tem 14 vértices, perdão, ele vai ter também 14 lados, certo? Então, opção, letra C. Então, com isso, nós fechamos o nosso resumo e a nossa explicação sobre essa atividade 2. Aguardamos, espero que vocês tenham entendido. Revejam esse vídeo quantas vezes foram possíveis para que vocês respondam à próxima atividade e obtenham sucesso, ok? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.